Olá, eu sou o Luiz Henrique do Espaço Musical Gato na Tuba e este é o curso Princípios da Harmonia, compreendendo a arquitetura dos sons. Essa é a primeira aula e eu abro o curso falando sobre síntese simultânea, um assunto importante para quem estuda música, principalmente aquele que se aprofunda no estudo da harmonia. Eu vou ler um breve texto. Ainda que o conceito de harmonia tenha se firmado historicamente como implicando necessariamente a coincidência de sons, deve-se ter em mente que a percepção das proporções harmônicas prescinde da absoluta simultaneidade entre sons distintos, uma vez que ela pode se valer e, via de regra, se vale daquilo que a linguística costumou designar por síntese simultânea, qualidade humana, esta presente tanto na fala quanto na música, e que consiste na capacidade que temos em reter as informações do fluxo temporal e compará-las umas com as outras, constituindo o elo semântico que as une, ainda que cada informação sonora linguística ou musical se esvaneça com o próprio tempo. Podemos concluir então que a partir de agora nossas investigações, nossas análises sobre grupos sonoros, sobre mistura de sons distintos, independem da forma como essas notas são ouvidas, de forma vertical, ou seja, ouvidas de forma simultânea, ou dentro de um aspecto melódico. Essas mesmas notas ouvidas de forma simultânea, independentemente da ordem com que são apresentadas. A sensação, a percepção que teremos dessas misturas serão as mesmas. Agora vamos falar sobre propriedades do som. É um conteúdo básico dentro da teoria musical. Porém, o propósito agora é contextualizar o estudo da harmonia. É sempre muito importante saber onde a gente está mexendo. O som ele pode se apresentar de duas formas básicas, na forma de ruído ou na forma de som melódico. O ruído é aquele som desorganizado, onde a frequência é toda irregular. Por exemplo, palmas, um tapa sobre a mesa, bater o pé no chão. Já o som melódico é o contrário, ele tem uma frequência organizada. A cada segundo você tem o mesmo número de vibrações. E isso nos traz uma sensação de notas diferentes. Por exemplo, o dó é uma frequência, o ré é outra. Então, os nomes das notas dizem respeito a frequências definidas desse som melódico. E esse som melódico, por sua vez, ele tem 4 propriedades, 4 características. Uma delas é a duração. Todo som tem uma duração, senão ele não existe. Ao mesmo tempo que ele tem duração, ele tem uma intensidade, ele tem volume. Ele pode ser muito fraquinho, mas ele pode ser muito forte. Ele tem também um timbre. O timbre é aquela propriedade que permite a gente identificar a origem do som, de onde vem essa vibração definida. E por último, a altura, que é a propriedade que nos interessa. Nós estamos relembrando as propriedades do som para encontrar nossa área de trabalho, onde a gente vai trabalhar a harmonia. E a altura na música não diz respeito à intensidade. Tem gente que confunde. A altura em música é a relação entre um som mais grave e um som mais agudo. Som mais forte ou mais fraco é intensidade. Agora vamos fazer um recorte da propriedade altura. Aquela propriedade que permite a gente identificar se um som é mais grave ou se um som é mais agudo. A primeira coisa que a gente tem que observar é que existe uma distância entre um som mais grave e um som agudo. E essa distância pode ser maior ou menor. E essa distância a gente chama de
intervalo. É o termo técnico para isso na música. Intervalo. Agora, uma coisa que é muito importante é que essa medida, esse intervalo, ele pode ser medido ou ele pode ser classificado. As duas coisas levam ao mesmo tamanho, mas é importante que cada uma esteja dentro da sua gaveta. Quem já conhece um pouco sobre intervalo, normalmente mistura tudo, fica tudo dentro da mesma bacia e isso acaba atrapalhando em alguns momentos, confundindo. Então é bom saber que a gente pode medir e as medidas estarão numa gaveta e a gente pode classificar. Vamos usar as duas formas de analisar esse intervalo. Mas para a gente, só antecipando, a classificação será a mais importante, porque todo o trabalho de análise da harmonia vem principalmente por meio da classificação. Nós vamos começar agora falando primeiro sobre a medida. Como medir? Em primeiro lugar, a unidade de medida do intervalo é o tom, né? A menor distância que a gente tem entre um som e outro é meio tom, o famoso semitom. Isso na nossa música ocidental. Então vamos lá. Como que eu meço essa distância? Na escala conhecida do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, a escala das notas naturais, entre o Dó e o Ré tem um tom. É um degrau de um tom. Entre o Ré e o Mi, mais um tom. Mas entre o Mi e o Fá, isso em qualquer instrumento, meio tom, inclusive quando cantamos. A maioria das pessoas canta a escala, mas nunca observou que do Mi para o Fá o som sobe menos. A gente tem uma sensação de um som mais fechado. Do Fá para o Sol, um tom. Do Sol para o Lá, um tom. Do Lá para o Si, um tom. E do Si para o Dó, outra vez um degrau menor, meio tom. A escala conhecida de Dó, ela é formada por tons inteiros e 2 semitons, sempre entre o Mi e o Fá e o Si e o Dó. Então, de Dó a Ré, um tom. De Dó para Mi, 2 tons. De Dó para Fá, 2 tons e meio. Posso ir lá para cima. Do Lá para o Dó, um tom e meio. É assim que a gente mede. Simples. Um dado importante que é legal deixar registrado aqui, porque a gente vai precisar muito disso lá na frente, é 1/8 de uma nota até a sua repetição mais aguda, nós temos 6 tons inteiros. Guardem isso. Bem, vimos como medir o intervalo. Agora, vamos ver como classificar o intervalo. A classificação nós faremos em 2 etapas. Primeiro, a classificação quantitativa, depois, num segundo momento, uma classificação mais específica, a qualitativa. É o sobrenome do intervalo. Então vamos lá. De Dó para Ré, quando medimos, tinha um tom. Mas ao classificar, nós vamos contar as 2 notas. 1, 2. 2 notas envolvidas no intervalo, intervalo de segunda. De Dó para Mi, vamos ver quantas notas envolvidas? Dó, Ré, Mi. 3 notas envolvidas no intervalo de terça. De Dó para Fá, 4 notas envolvidas, intervalo de quarta. E assim por diante. Teremos o intervalo de quinta, teremos o intervalo de sexta, o intervalo de sétima e o intervalo de oitava. A oitava é a repetição da nota inicial num estágio mais agudo, no andar de cima. O assunto agora é série harmônica, um fenômeno acústico natural presente nos sons com características harmônicas, aqueles com frequência definida.
O objetivo não é um aprofundamento sobre essa teoria, mas sim observar alguns aspectos que permitam a gente compreender a relação de consonância e dissonância entre sons. Essa compreensão será fundamental no estudo da harmonia. Todo som melódico, aquele que se apresenta com uma frequência definida, um número de vibrações regulares a cada segundo, que permite ser identificado como um som com uma altura definida, ele contém uma série de outras frequências mais altas. Cada frequência vai corresponder a uma nota. Resumindo, toda nota base, o Dó, por exemplo, terá dentro dele uma série de outras notas. Tem o Sol, tem o Mi, tem o Fá. Aliás, tem todas as outras notas, como a luz branca que contém todas as cores. As ilustrações a seguir vão nos ajudar a compreender um pouco melhor esse fenômeno. Vou dar o exemplo da nota Dó. Quando um instrumento emite de forma natural a frequência da nota Dó, dentro desse som, dentro dessa nota Dó, existirão uma série de outras frequências definidas, uma série de outros sons. Nós vamos observar, analisar só os 4 primeiros, as 4 primeiras parciais, que são as que nos interessam nesse momento para o nosso curso. Lembrando que esse não é estudo aprofundado da série harmônica, é apenas observação de um fenômeno que nos interessa nesse momento. Vamos analisar então a série harmônica tomando como exemplo a nota Dó. Essa análise pode ser feita a partir de qualquer nota. O resultado das proporções harmônicas serão sempre os mesmos. O fenômeno acústico se repete em qualquer nota. Então, tomando como exemplo a nota Dó, todas as frequências que encontraremos dentro do Dó, dessa frequência básica, corresponderão aos múltiplos inteiros desse valor. Portanto, a primeira nota que encontraremos é aquela que tem o dobro da frequência da fundamental. Vimos anteriormente que quando dobramos a frequência de uma nota, chegamos nesta mesma nota na oitava de cima. Portanto, a segunda parcial é a nota Dó. A terceira parcial terá 3 vezes o valor da frequência básica. Como 3 não é o dobro de 2, nem o dobro de 1, é uma nota nova, é a nota Sol. A quarta parcial terá 4 vezes o valor da fundamental. Como 4 é o dobro de 2, que é o dobro de 1, teremos novamente uma nota Dó, agora ainda mais aguda. Portanto, ao observarmos as 4 primeiras parciais da série harmônica, encontraremos 3 notas Dós, o que confirma a percepção com muita clareza da nota Dó, mas também encontraremos a nota Sol, sua quinta. Vou sobrepor agora as ilustrações relativas a essas frequências. A primeira parcial de Dó, ao mesmo tempo a parcial de Dó uma oitava acima, o Dó que é 4 vezes o dobro da primeira e o Sol 3 vezes o triplo da primeira. Portanto, essa relação da segunda parcial com a terceira parcial é uma relação de 2:3, de um número par com um número ímpar. Para cada 2 voltas de uma nota Dó, teremos 3 de uma nota Sol e elas estarão sempre se reencontrando, trazendo uma sensação de muita consonância. Esse dado é muito importante porque muito explica sobre a música praticada no Ocidente nos últimos 500 anos.
Partindo então dessa premissa, podemos afirmar que todo intervalo de quinta é um intervalo de consonância. Podemos misturar essas duas notas de forma vertical ou horizontal, como já foi tratado nesse curso, e que teremos a sensação de um som consonante, de uma relação de conforto e sincronia. Podemos dizer então que o Dó se relaciona muito bem com o Sol, porque Sol está contido em Dó. É claro que Dó contém todas as outras frequências, todos os outros sons. Mas quando eu disser que um som está contido ou contém outro, estou me referindo a essa relação de força, dessa parcial que está presente logo no início da série harmônica. Se Dó contém Sol e Sol contém Dó, pela mesma razão, Sol se dá muito bem com Ré, porque na série harmônica de Sol, Ré é a quinta. Quando eu disser que um som contém ou está contido em outro, estou me referindo a essa relação de quinta imposta pelo fenômeno da série harmônica. Pois bem, vamos analisar agora uma escala muito conhecida dos músicos, porém sob a perspectiva do intervalo de quinta, o intervalo de maior consonância entre notas distintas. Se tomarmos a nota Dó como a nota inicial da escala, a sua quinta será a segunda nota da escala. Portanto, Dó contém Sol, enquanto Sol está contido em Dó. Mas Sol, por sua vez, lá na sua série harmônica, ele contém a sua quinta, que é Ré. Veja bem, o Sol está amarrado ao Dó pelo mesmo motivo que está amarrado a Ré. O Ré, por sua vez, que está contido em Sol, contém o Lá. Lá é sua quinta. Que, enquanto está contido em Ré, contém Mi. Temos aí uma corrente de 5 elos em intervalos de quinta, um material de extrema consistência sonora. Quando colocarmos essas 5 notas comprimidas dentro de uma única escala, teremos então a escala pentatônica de Dó maior. Interessante, né? Para quem ainda não conhece, aí vai um vídeo do Bob McFerrin demonstrando o poder do intervalo de quinta, a força intuitiva da escala pentatônica. Talking about expectations. Watch. Ba, ba. Okay.
interesting to me about that is, regardless of where I am, anywhere, every audience gets that. But it doesn't matter, you know, it's just, you know, the pentatonic scale for some reason. If you're looking for a job in neuroscience, I think... Já falamos bastante sobre o intervalo da quinta justa, aquele intervalo de 3 tons e meio com características de extrema consonância. Agora o assunto é trítono, também um intervalo, porém um pouco menor, 3 tons, quase 3,5. Pois esse quase se reflete na sonoridade. Esse intervalo de 3 tons transmite um desconforto para quem está ouvindo. É uma tensão e direciona o nosso ouvido uma busca por um intervalo de 3 tons e meio, onde a gente possa repousar, onde a gente possa encontrar o conforto sonoro. É nesse contraponto entre a quinta justa e o trítono, essa conversa entre o desconforto e o conforto, em que os movimentos harmônicos da música tonal normalmente acontecem. O que conhecemos por escala das notas naturais, ou escala por grau conjunto, é a famosa escala do Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Mas a essa altura já estamos convencidos de que essa não é a ordem natural quando usamos o critério de consonância. Se formos organizar por quinta esse mesmo material, chamando Dó de primeira nota, a próxima é o Sol, que é a sua quinta. De Dó para Sol, passamos por um semitom, temos 3 tons e meio. De Sol para Ré, que está aqui em cima, também passamos por um semitom, 3 tons e meio. Do Ré para o Lá, que é a sua quinta, passamos pelo semitom Mi, Fá, 3 tons e meio. Do Lá para o Mi, passamos pelo semitom Si, Dó, também 3 tons e meio. Vejam bem, já temos aqui uma pentatônica com elos de quinta justa. Do Mi para o Si, passamos pelo semitom Mi, Fá. Aliás, já começa com ele. Temos em 3 tons e meio. Mas quando vamos do Si para o Fá, há pouco vimos que aqui tem 3 tons. Vejam bem, tem meio tom aqui do Si para o Dó, meio tom do Mi para o Fá, é um intervalo que abarca os 2 semitons. Portanto, esse intervalo fica menor, fica com 3 tons. A quinta justa do Si seria o Fá sustenido, mas nós estamos falando das notas naturais. Onde se encaixa esse Fá natural se ele não é a quinta justa de Si? Na verdade, nesse quebra-cabeça das notas naturais em intervalos de quinta, o Fá é a primeira nota, porque o Dó é a sua quinta justa. Então, se pegarmos o conjunto das 7 notas naturais e organizarmos em quintas justas, o resultado final é esse. Fá é a primeira nota e assim por diante. Vem Dó, Sol, Ré, Lá, Mi, Si. Vou pôr um asterisco em vermelho, que todo o nosso trabalho de construção dos modos gregorianos começam aqui, e é uma visão inicialmente diferente da forma tradicional. Isso vai nos ajudar muito na compreensão desse material. Agora que conhecemos a ordem natural em quintas justas das 7 notas musicais, vamos observar como é processado o que eu chamo de achatamento em grau conjunto.
é colocar essas notas que estão dispostas em quintas e que ocupam algumas oitavas dentro de uma mesma oitava. Então, começando pelo Fá, que é a primeira das notas, e o Dó, que é a segunda, as duas estão dentro de uma mesma oitava. O Sol, que é a terceira nota, já se encontra na segunda oitava. Então vamos levá-la para a primeira. Ela vai cair lá na casa 2. O Ré, que é a quarta nota, está dentro da segunda oitava ainda. Quando levamos ela lá para a primeira, ela cai na casa 6. O Lá já aparece na terceira oitava. Quando levamos ela lá para a primeira oitava, ela cai na casa 3. E vejam só, foram 5 notas em elos de quinta, já temos as 5 notas lá na primeira oitava, portanto a escala pentatônica de Fá maior, já que começamos pela nota Fá desta vez. Agora vem o Mi, ainda dentro da terceira oitava. Quando colocado na primeira, ocupa a casa 7. E o Si, que é a última das 7 notas, quando colocada lá na primeira oitava, ocupa a casa 4. E assim transformamos a nossa sequência natural em quintas num movimento diatônico, num movimento de escala diatônica, onde as notas não obedecem o movimento do fenômeno natural em desordem. Vou colocar aqui notas naturais organizadas em intervalos de quinta. E o resultado, notas naturais, até fiz uma brincadeira aqui, desorganizadas, comprimidas em intervalos de segunda, o que chamamos de grau conjunto. Enfim, chegamos aos famosos modos gregorianos. Na forma tradicional, podemos explicá-los da seguinte forma. Pegamos uma escala em grau conjunto, notas vizinhas, a partir da nota Dó. E fazemos recortes de uma nota até a repetição dessa mesma nota uma oitava acima. Por exemplo, de Dó a Dó. Observamos que existe uma sequência de tons e semitons. A esta sequência de tons e semitons, a esta configuração, damos o nome de jônio. Se o recorte for feito de Ré a Ré, verificamos que existe uma outra composição de tons e semitons, uma outra configuração. E a essa configuração, a esse modelo, a esse modo, damos o nome de dórico. O recorte de Mi gera um novo modelo, um terceiro modelo, ao qual damos o nome de frígio. O recorte de Fá gera o modelo lídio, o modelo de Sol é o mixolídio, a configuração de Lá se chama eólio e a configuração de Si se chama lócrio. Portanto, o nome dos modos dizem respeito a configurações específicas de cada recorte. E um fato a ser ressaltado: os 7 modos compartilham entre si o mesmo material sonoro, as mesmas 7 notas. Eles são sócios do mesmo material musical. Pois bem, depois de apresentada a forma tradicional de análise dos modos gregorianos, onde Dó é o primeiro modo, o modo de Ré é o segundo, Mi o terceiro, Fá o quarto, ou seja, numa ordem em grau conjunto, proponho analisarmos esses mesmos modos na ordem do fenômeno natural, onde Fá será o primeiro modo, Dó o segundo modo, Sol o terceiro, Ré, Lá, Mi e Si. São os mesmos 7 modos, porém organizados em quintas. Vocês com certeza terão uma grata surpresa. Quando organizamos esses modos em quintas,
Ao analisá-los, existe toda uma lógica que facilita muito a compreensão da estrutura harmônica. Essa análise será feita no nosso próximo encontro. Essa foi a primeira aula do curso Princípios de Harmonia, compreendendo a arquitetura dos sons. Até mais!